Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 11 de setembro de 2025, o pessoal chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal não tem muitas mudanças, tá? Então já vou pular direto para o diário aqui, em relação ao que a gente vai fazer nessa semana. O gráfico diário ontem, ó, o que ele fez, né? Ele buscou lá a média, e ele foi buscar aquele outro suportezinho que a gente tinha comentado. A gente vai conseguir ver melhor nos tempos gráficos menores, mas eu tinha deixado algumas marcações aqui, e essas marcações foram respeitadas, tá vendo? Ele veio testar bem esse fundinho aqui, deu aquele toque e respeitou o suporte e voltou a subir, tá? Ele acabou, a gente tinha um suporte intermediário que era essa primeira marcação mais forte aqui, depois um suporte mais abaixo um pouquinho, ele acabou que respeitou e entregou um movimento de alta, tá? O que mostra para mim é o quê? Mostra que pode ser uma continuidade de padrão, ou seja, toda vez que ele toca na média rápida ele entrega o movimento, toca na média rápida ele entrega o movimento, então por que não agora, né, após ter tocado a média rápida, ou seja, que essa média branquinha aqui de 9 períodos, por que não entregar um novo movimento? Então vamos aguardar no dia de hoje se de fato ele vai conseguir trazer essa continuidade do movimento, tá? Agora, eventualmente, se ele falha por aqui, se ele não consegue mais ter força de continuidade, aí a gente começa a entender que se ele perde o fundo de ontem, aí o negócio fica mais complicado, tá? Aí possivelmente ele vai entregar uma falha e venha buscar aqui um teste aqui nessa média de 17 períodos, tá bom? Olhando aqui para os 60 minutos, que a gente tem, ó, 60 minutos, né? Eu lembro de ter falado para vocês ontem no final do estudo, ali no tempo de 15 minutos, sobre uma LTB, certo? A gente tinha essa LTBzinha aqui, que ficou sendo respeitada por um tempo, e depois que ele violou ela, ele acabou fazendo um movimento altista e não conseguiu mais voltar a tocar nela, certo? Então, fiquem atentos apenas para possíveis correções, de repente tocar nessa LTB, antiga LTB em algum momento, e de repente ter alguma dificuldade de continuidade caso ele venha para baixo, tá? Por que eu estou falando para baixo? Aqui, ó, o que ele fez, ó, para mim? Ele fez um movimento forte para cima, ele faz um movimento corretivo nas médias e agora ele tem tudo para ir para cima, né? Tem tudo para dar essa continuidade no movimento, certo? Mas se porventura ele vem tentar fazer um movimento, não consegue chegar no topo de ontem, ou chega no topo de ontem, é um rompimento falso ali de poucos pontos para cima, e depois vem para queda, aí ele pode dar uma azedada boa aqui, pode vir testar o suporte novamente, tá? Não é o que eu mais acredito. Agora ele ficou uma estrutura bem interessante para continuidade para cima, tá? Vou ficar bem de olho nessa continuidade. Se a gente olhar aqui em retrações, pode ser que a gente tenha, inclusive, uma retração bem pertinente dentro do movimento, ó. Se a gente pegar do topo de ontem até o fundo de ontem mesmo, a gente vai ver, ó, que ele chegou ali na região de 50%, já sentiu essa região e está tentando devolver o movimento para cima. Então vamos observar e vamos tentar entender esse contexto aqui, se de fato esse preço vem acionando para cima. O que não fica muito bonito são esses pavis aqui, esse monte de sombra superior. A gente vê que teve muita dificuldade nessa parte aqui para cima, né? Aqui, ó, muita dificuldade. E depois ainda continuou tendo dificuldade, porque ele tentou se segurar por ali e tudo, mas uma correção nas médias acho bem-vinda. E aí agora, quem sabe no dia de hoje, ele não entrega um bom movimento, tá? Se estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, né? Se você puder compartilhar com seus amigos e deixar um comentário, isso é muito bom. 15 minutos. Então, 15 minutos estava lá, aquela LTBzinha que a gente falou, né? Testou no começo do dia de teste, chegou a fazer um movimento de quase relar nela. Então, se eu tivesse tocado nela, teria dado uma boa venda aqui. Acabei que eu não fiz por conta disso. Se tivesse tocado, eu teria testado essa venda. E para quem acreditava nas compras, né?
ele tocou lá no suporte, ó, deixou só sombra abaixo do suporte e não violou o suporte de baixo e ó, fechou acima do suporte que a gente vinha falando no dia de ontem, né, nos outros dias para trás também. Então quem testou uma comprinha aqui, ó, né, essa violação aqui, teve tempo hábil de fazer uma parcial até a LTB, que foi justamente onde ele sentiu lá, ele tocou nela, depois deu uma porrada para baixo aqui. Acabou possivelmente pegando stop de quem estava bem comprado, mas um stop mais apertado, não estava com stop no fundo do dia, então acabou levando, tirando essas pessoas, né, da operação. E depois, ó, entregou um movimento aí, se você pegar de baixo até em cima de um pouquinho mais de 1.600 pontos. Um bom movimento, né, um lindo movimento para quem conseguiu surfar ele. Infelizmente essa volta no Candle 5 aqui acabou atrapalhando muita gente e fez, né, tirar muita gente dos trades, tá bom? Depois que ele passa para cima da LTB, então aí ele faz um movimento corretivo aqui nas médias também, certo? Como ele já tinha entregue possivelmente o seu movimento principal do dia, então ele ficou um pouco mais chatão depois, com um pouco mais de dificuldade, não andou tão bem, ficou mais difícil de operar, que é normal, tá, pessoal? Depois de uma certa movimentação, ele dá uma segurada. Então eu vou chamar a atenção aqui desse topinho, né, que ele já visitou, passou dele, e vou chamar a atenção desse outro topinho, que ele não conseguiu chegar ainda, então possivelmente ele vá fazer um teste nele hoje, e depois, por que não, fazer um teste ali no topo histórico, né, atual topo histórico. Então eu acredito que o preço está favorável para ir para cima em relação ao gráfico, que eu estou vendo no gráfico, mas também não descarto uma possibilidade de queda caso ele falhe nessas regiões. Está falhando aqui, eu topo uma vendinha para testar essa busca aqui pelo fundo. Até o fundo aqui você já vai ter quase 1.000 pontos para trabalhar, certo? Depois procurar uma retração e buscar uma continuidade, quem sabe buscar o fundo de ontem caso ele falhe. Se ele seguir o contexto da compra, ele com certeza vai entrar com um movimento forte, vai romper esse topo anterior, vai romper esse outro topo aqui, e aí ele deve fazer uma pequena correção, se preparando para romper o topo histórico, e aí depois tentar fazer um movimento e buscar aquele alvo que a gente tem marcado ali há um tempo já. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.